Oi pessoal, hoje eu resolvi fazer um vídeo para falar de um tema super complexo, mas muito recorrente na vida de todo mundo, que é o transtorno de personalidade borderline. Pode ser que em algum momento você conviva com uma pessoa em que você tenha a sensação de estar pisando em ovos, ou que você nunca tem a previsibilidade de como essa pessoa vai reagir diante de alguma situação, ou de alguma forma como você pense ou fale, porque essas pessoas são consideradas instáveis de um modo crônico. Ou seja, a característica principal dos portadores desse transtorno de personalidade borderline é a instabilidade dos afetos, dos relacionamentos, da impulsividade. Então, como marca registrada, apesar de eu não gostar de usar o termo como via de regra, mas na esmagadora maioria dos casos essas pessoas apresentam uma instabilidade crônica e muito disfuncional, onde acaba trazendo sofrimento para ela e para as pessoas que convivem com ela de modo muito sério. Existe uma recorrência muito grande também no consultório em que os portadores desse diagnóstico acabam vindo ao consultório com pensamentos de suicídio ou com comportamentos de automutilação, em que muitas vezes apresentam um humor deprimido, sendo confundindo esse diagnóstico com a depressão, por exemplo. Então, a gente precisa ficar atento que o transtorno de personalidade borderline não é necessariamente uma depressão, onde a pessoa tem um humor constantemente triste pela maior parte do dia, durante todos os dias. É muito pelo contrário, as pessoas com esse diagnóstico, elas apresentam uma instabilidade, como eu falei, em que em determinado momento ela está feliz, daqui a pouco está triste, daqui a pouco está com raiva, daqui a pouco está angustiada, e a gente nunca sabe como lidar com essas pessoas de antemão. Outra característica fundamental que a gente precisa ter ciência é que nesse diagnóstico as pessoas acabam tendo um complexo muito grande de abandono e rejeição. De acordo com a história da vida delas, com o meio familiar em que elas foram criadas, muitas vezes sendo negligenciadas ou sofrendo abusos, mais uma vez, não como via de regra, mas em uma boa parte dos casos existe um passado catastrófico mesmo, carregado de sofrimento, carregado de turbulência, em que acaba despertando nessas pessoas não só pela história de vida, mas também por um histórico genético, um histórico familiar de transtornos mentais, dentre outros motivos que somariam num fenômeno que seria o transtorno de personalidade borderline. E como que a gente pode ajudar essas pessoas? Existem duas formas que eu gosto de trabalhar, não só com os pacientes, mas educando a família a respeito de emoções e de validação emocional. Essas pessoas têm uma carência muito grande em compreender seus próprios sentimentos e de que tenham um meio familiar que compreenda também os seus sentimentos. Porque, na grande maioria dos casos, as pessoas que sofrem com esse transtorno, em algum momento ou na grande maior parte do seu desenvolvimento, tiveram as suas emoções negligenciadas. Então, elas não conseguem processar de uma forma saudável situações e acabam reagindo de uma forma dicotômica, de uma forma muito diferente do que, entre aspas, pessoas saudáveis costumariam reagir. Então, é muito importante a gente conseguir validar emocionalmente essas pessoas, não os seus comportamentos, mas os seus sentimentos, e ajudar elas a compreender o que passa com elas. Então, antes de julgar uma pessoa como 880, ou aquele sujeito é de lua, ou porque ela acaba se machucando para chamar atenção, a gente tem que entender que existe um sofrimento muito crônico por trás dessa pessoa, né? E esse sofrimento é acarretado de acordo com a sua história de vida e com esse transtorno que não mexe somente ao nível dos pensamentos e das emoções, mas consequentemente a nível químico. Então, muitas vezes essas pessoas têm determinados sentimentos, têm determinadas reações por uma disparidade de neurotransmissores ou outras substâncias que são produzidas pelo nosso cérebro. Então, talvez a palavra de ordem para todo mundo seria empatia e compreensão, né? E claro,
100% das pessoas precisariam de terapia. Eu, Luan, acredito que sim. Se a gente chega a diagnosticar uma pessoa com esse transtorno é porque ela está passando por algum sofrimento, e também um acompanhamento com um psiquiatra na grande maioria dos casos, por se tratar de um transtorno grave e crônico, até onde se sabe, até hoje os estudos não relatam cura para esse transtorno, mas sim uma psicoeducação e uma convivência saudável com o diagnóstico ao longo da vida. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Esse é mais um vídeo para a gente conversar a respeito de um tema muito importante, que são seres humanos, antes de mais nada. Eu não estou aqui para falar somente do diagnóstico e tabelar as pessoas por A, B, C ou D transtorno, mas sim compreender como é que o ser humano funciona em alguns casos e como a gente pode lidar com eles, tá certo?